Boa noite, feliz sábado, igreja. Chegamos à 9ª noite dos 10 dias de oração. São 10 dias de um tema que eu achei bem interessante, saúde. Eu gosto muito desse tema. Falamos aí, de saúde integral, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, familiar, social, e hoje é uma saúde que pouco se fala, no mundo aí fora, mas quem já tem uma vivência cristã acaba já até conhecendo um pouquinho, que é a saúde missionária, sobre essa saúde que eu vou falar hoje. E já vou deixar aqui a minha Bíblia aberta, porque depois que eu começar a falar, começa a ficar difícil fazer mais de uma coisa, e aí que eu não acho o capítulo que eu quero achar, o versículo, mas, bom, estou chegando lá, obrigado. Vai ter uma apresentação que eu vou colocar ali, para a gente ir nos pautando, Mas, só continuando a introdução, que é missão? Missão, parece o nome missão, traz uma questão muito forte, algo grandioso, algo difícil, algo que muitos fogem até, porque, missão, parece que é uma atividade que vai ser bem difícil de ser cumprida. E nosso Deus não nos ensina assim, Ele nos ensina que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Então, é da nossa cabeça que a gente, às vezes, cria um bloqueio com a missão. Além do mais, que missão é quase não é uma obrigação, mas é um sentido de existir, Imagina você um enfermeiro que está na sua folga, mas se alguém ali cai, quebra o braço, ele vai poder se omitir e não prestar o primeiro socorro? Eu que não sou da área médica, vou tentar de alguma forma ajudar, levar uma água para a pessoa, tentar ajeitar o braço, digamos, mas ele é enfermeiro, ele é especialista. Ele tem que ir lá por uma questão ética, uma questão de obrigação. Do nada surgiu para ele uma missão. Assim como para um policial na rua. Vê um crime acontecendo. Qualquer um de nós pode se indignar com o crime, tentar resolver. Não é o mais aconselhável, diante de tanta periculosidade que a gente vive. Mas um policial, esse não pode se omitir. Ele vai ter que ir lá e tentar resolver. Nem que ele tenha que chamar reforço, se ele vê que ele não está preparado para resolver a situação, mas é assim na nossa vida. Do nada pode surgir uma missão, e a gente tem que estar preparado, cada um no seu quadrado, digamos. E qual é a missão de um cristão? A primeira, que eu acho que é a mais básica que Jesus disse, ide pregar o Evangelho a toda criatura, em todos os povos, em todas as línguas. Essa missão a gente não pode esquecer. Mas calma aí, como é que eu vou fazer isso? Isso Deus vai colocar na hora. Você só tem que estar à disposição. O que é estar à disposição? Surgiu uma necessidade. Não veio ninguém hoje aqui louvar. Quem é que vai louvar? Qualquer um de nós. Surgiu uma missão, surgiu uma necessidade. Afinal, eu canto mal, mas estou ali cantando. Se um dia faltar todo mundo e me chamarem, eu não posso negar. Eu não posso negar. E eu tenho muito isso comigo. Eu acho que pelas circunstâncias da vida,
eu sempre encarei desafio. Me chamaram para trabalhar numa empresa que tinha que falar inglês e espanhol, não falava nenhum dos dois. Mas disse o que eu sabia falar na hora. E isso, o cara me contratou. E ele me deu o curso de inglês e de espanhol. Só que o desafio era muito maior do que eu imaginava. Eu já tinha que ficar o dia inteiro falando inglês e espanhol em e-mail, porque eu não falava com ninguém no Brasil. Era só no México e Estados Unidos. O primeiro dia foi terrível, o segundo menos pior. 6 meses depois, já estava tranquilo. Nas primeiras semanas, os primeiros meses, eu estava tão inseguro que eu ia para o trabalho achando, hoje pode ser o último dia. E todo dia era assim. Ia vivendo um dia de cada vez, mas aproveitando bem o processo e a oportunidade que Deus estava me colocando ali. E eu encaro que Deus coloca a oportunidade para a gente em todos os sentidos da nossa vida. Só não quero fugir muito do tema, porque o nosso tema é missão aqui, no sentido da saúde missionária, né, que o cristão tem que buscar. Deixa eu ver aqui qual que é o primeiro slide. Então, a nossa missão, ali está meio que trepando ali a letra, mas uma missão que ficou para nossa igreja, principalmente nesse tempo do fim, essa mensagem profética que temos, está lá em Apocalipse 14, de 6 a 12, que eu vou ler agora, aqui, que diz assim: antes eu vou fazer uma pequena oração, porque eu estou abrindo a palavra de Deus e não pode ser simplesmente abrir a palavra de Deus, perdoe. Oremos comigo. Senhor, abra aqui, Senhor, a Tua palavra. Clamo, Pai, pelo Teu Espírito Santo, para conduzir-me nessa leitura, para que o Senhor venha impactar o nosso coração aqui, da forma que o Espírito Santo precisa nos ensinar nesse momento. Em nome de Jesus, fica conosco e nos guia, Senhor, nos dá entendimento, Pai. Amém. Então, voltando a Apocalipse 14, 6, diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu. Deixa eu ver, são as 3 mensagens angélicas, né? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse é a nossa igreja reforça muito essa passagem, porque é encarado como a nossa missão, levar essa mensagem a toda a tribo e a todo o povo, para que estejamos alertas dessas 3 mensagens angélicas que
profeticamente, lá quando o apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse, na ilha de Patmos, exilado, solitário, sozinho, preso por uma perseguição religiosa na época, e Deus deu a ele revelações do que aconteceria no final dos tempos, né? O Apocalipse, em outras línguas, tem até outro nome, esse livro em inglês. Eu lembro que quando a gente também morou fora, no início, lendo a Bíblia lá e vindo a cultos, a gente tinha algumas dificuldades de entender o que será que livro é esse, porque o nome de Apocalipse em inglês é Revelation. Tem nada a ver com Apocalipse na sua estrutura morfológica ali da palavra, né? Mas em inglês é muito mais claro. Revelation, revelação. Revelação de Deus para todos nós, né? Bom, os 3 anjos, com 3 mensagens distintas, voam pelo meio do céu. O fato de estarem voando sugere a urgência com a qual a mensagem deve ser proclamada. Isso tem que estar bem claro para a gente, né? A primeira mensagem, que eu li há pouco, convida toda a humanidade a adorar a Deus, porque Ele é o Criador e mantenedor de todas as coisas. A segunda mensagem, angélica, denuncia a queda da Babilônia, não a Babilônia literal. A Babilônia aqui representa todo o sistema de confusão religiosa, de engano, de falsas doutrinas. Um parêntese aqui. Hoje, vindo para cá, dei carona a um colega de trabalho, que eu já venho dando carona a ele com alguma frequência. Ele mora no Jardim Botânico e quase todo dia ele acaba voltando comigo, dependendo da hora que eu saia ou ele, né? E hoje a questão da missão já fica muito ligada na minha mente. Eu sei que Deus colocou um colega de trabalho que eu não conheço, tem 2 meses que eu estou nessa empresa atual, e não é à toa. Eu sempre busco entender o propósito que Deus coloca as coisas na minha vida, porque se eu vou trabalhar num lugar, não é simplesmente pelo meu trabalho. Eu sou um missionário de Deus aqui, em todo momento. E é claro, eu preciso trabalhar para minhas necessidades pessoais, mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que Deus concilia isso com a vontade dEle. E glória a Deus, porque assim é perfeito. Então, esse colega, pegando hoje carona comigo, conversa vai, conversa bem, eu falei para ele, olha, estou indo lá para a minha igreja agora levar uma mensagem. Ele é mesmo? Aí ele me contou que ele frequenta um centro espírita. Então, conversa vai, conversa vem. Eu já até convidei ele para vir aqui. Espero que Deus reforce esse convite conforme a amizade for crescendo e a oportunidade for se dando. Porque ele me contou que, quando era pequeno, chegou a frequentar Igreja Batista, porque a irmã dele tinha 2 amigas que eram filhas de pastores. Ele falou que de família ele é católico, mas hoje está frequenta um centro espírita, que ele está gostando, porque uma namorada atual dele levou ele lá. Então, quer dizer, eu vejo que é uma pessoa que, legal, cara, colega de trabalho, amigo, coração puro, e está buscando o Senhor, glória a Deus. Falei para ele, olha, lá na minha igreja, o que a gente entende? A gente procura estudar a Bíblia, conhecer, e é claro que a gente entende que o que a gente conhece é o melhor, mas não retiro a tua opinião e a opinião de vários outros. A gente entende que Deus conhece o coração de cada um, e ao que a cada um é dado, é aquilo que Deus vai nos julgar. E o que importa é a busca.
E, por esse preâmbito ali, eu consegui falar alguma coisa para ele, explicar que ele... Mas como é que é a Bíblia, Vitor? Tem 2 Bíblias? Tem mais de uma Bíblia? Não, a Bíblia é uma só. Ele, mas não tem o Velho Testamento? Não é assim, mas faz parte de um livro só. O Velho Testamento aponta para Jesus e o Novo também. Por que eu só expliquei por que sou adventista, por que é do 7º dia. Que bom, já tive uma oportunidade ali. E, é claro, isso é um grão de areia que eu vou colocando, um tijolinho que vai entrando ali. Espero que essa obra continue, cresça e que não dependa só de mim, que Deus envie mais anjos, envie pessoas, coloque oportunidades para esse meu amigo buscar e conhecer mais. E por que eu digo isso também? Eu entendo que, como cristão, reforço, a gente tem que estar disponível. Deus vai soprar, vai colocar na nossa frente oportunidades de missão. Eu tive uma última passagem, vou falar rapidamente aqui, já dando um break aqui no tema, que foi num antigo trabalho. Voltando um pouco. A primeira grande missão assim, que eu acho que Deus colocou na minha vida e da Dani. Estávamos lá na Austrália, frequentando uma igreja que não era essa nossa igreja atual, e o pastor daquela comunidade cristã, de ver-nos frequentando, ele era sul-africano, a igreja tinha gente de todo mundo, mas muitos australianos, né? De ver-nos frequentando lá, percebeu que a gente ia com frequência e que a gente era de uma comunidade que ele não tinha muita abertura, né? Os brasileiros, e alguns brasileiros frequentavam lá a igreja. Então, ele sugeriu para a gente que criasse um Connect Group, que é um pequeno grupo da nossa igreja, né? Lá naquela denominação, eles chamavam de Connect Group. E eu e a Dani, a gente, no início, né, quando você recebe uma missão, geralmente você fica um pouco receoso, não quer sair da zona de conforto, prefere não fazer, mas a gente topou e fez. E abrimos o grupo e o grupo começou. Já era obra de Deus ali, numa outra igreja, trabalhando um aspecto na gente. E, passado-se o tempo, por meio de um outro pequeno grupo, que a gente acabou frequentando 3 pequenos grupos, a gente abriu um nosso, frequentou um outro de gringos e conheceu um outro de brasileiros que também frequentavam. A gente era líder de um e frequentava mais outros 2. Num desses grupos, a gente veio a conhecer o estudo bíblico dessa igreja, da nossa igreja atual. Então, foi bênção. Digo isso porque, depois que a gente se tornou adventista, se batizou lá na Austrália, o pastor da igreja adventista também veio na gente e pediu para a gente abrir um pequeno grupo. A gente já tinha o hábito, não foi nada difícil, topamos e ele ainda veio com algo mais, mas eu quero que vocês morem numa casa maior. E a igreja vai pagar parte do aluguel de vocês, para vocês morarem numa casa maior e fazerem essa obra. Vocês topam? Topamos. Né? E de lá para cá, é algo que eu e a Dani a gente não se permite perder. Já abrimos um outro pequeno grupo aqui, voltando para o Brasil. Demoramos um pouquinho, porque as crianças estavam muito pequenas, era uma situação mais difícil. Tem a nossa líder, Reilane, ali, do nosso pequeno grupo. Muitas bênçãos aconteceram. E vou contar uma muito pessoal minha. Logo que a gente criou o pequeno grupo, eu não sei nem se a gente já tinha feito a primeira reunião ou não, ou se já era na segunda, mas eu perdi o emprego. Ou foi antes, na semana de começar, ou foi entre a primeira e a segunda reunião. Já não recordo. Por quê? O inimigo também bota desafios para a gente. E Deus permite também que nós sejamos desafiados para testar a nossa fé e nos dar crescimento. Foi um momento de dificuldade, fiquei ali 1 mês desempregado, se eu não me engano, mas Deus me abençoou. Na época que eu perdi um emprego e fui para o outro, acho que eu tive uns 50% de aumento de salário. Já veio
Foi a minha primeira bênção de pedido de oração no nosso pequeno grupo, que tem centenas já de bênçãos. E fui trabalhar num lugar muito longe, e também não entendia o sentido, por que Deus me colocou ali tão longe, mas vou carregar comigo a missão. E lá eu falava a torto e a direito da minha fé, e as pessoas gostavam de ouvir. Sei que acabou tendo um embate profissional antes de eu abrir esse leque, né? Eu abri o leque mais até porque teve um embate profissional. Me chamaram para fazer reuniões sábado, reuniões de diretoria, de gerência, para tocar orçamento, coisas assim, que olha, ali eu tive que colocar. Isso foi no primeiro mês. Falei para o meu chefe, olha, desculpa, Rodrigo, mas não sabia que ia ser assim. Ainda estou no prazo de experiência, então a gente pode tomar qualquer decisão aqui e eu não vou ver problema algum, mas eu preciso te dizer, eu não vou participar dessa reunião no sábado, tá? Porque eu guardo o sábado. Ele, mas Vitor, não tem problema nenhum. Isso me surpreendeu pra caramba. Rodrigo, tem certeza? Sim, sim, fico até feliz de saber que tem um irmão cristão aí. Mas, antes de falar isso, ele me perguntou, mas vem cá, você é judeu ou adventista? Rodrigo, sou adventista. Ele, que legal. Fico até feliz de ter um irmão cristão, então, trabalhando comigo. Aquilo foi foi um baque no início, eu pensei que eu ia ter que sair do emprego em menos de um mês, e logo depois teve essa injeção de energia. Mas assim foi, e a empresa tem essa cultura de trabalho ao sábado, e eu via que eu não me sentia bem por ver meus colegas precisando trabalhar e eu tendo que ser tratado de uma forma distinta, e aquilo ia me causando incômodo. Sei que passaram-se alguns meses, eu fui convidado para um outro trabalho que eu estou atualmente, e mais uma vez Deus me deu outro belo aumento, de novo, mais 50%. Então, em um curto espaço de tempo, Deus, eu acho que testou minha fé e ainda me abençoou muito mais do que eu mereço, muito mais do que eu preciso e muito mais do que eu estava pedindo. Mas, na saída desse meu trabalho, eu contei outro dia, falar individualmente com 50 pessoas o motivo da minha saída, e falei com todos, desde o presidente até a moça que limpa os banheiros, digamos assim, todo o trabalho, ainda mais eu que estive na Austrália, eu já fiz isso também, eu respeito todo o trabalho. Mas, digamos, do nível mais alto da empresa ao nível mais baixo, eu falei com 50 pessoas individualmente sobre a minha fé, e todos ficaram admirados e felizes de me dar esse retorno até, caramba, Vitor, te admiro, tu é um cara de caráter, tu é um cara de princípio, aprendi contigo. Então, digo isso porque a nossa missão tem que estar sempre na nossa mente, mas nada que seja pesado. O ideal é que passe a ser natural. Você se sente obrigado a fazer. Aquele meu exemplo do enfermeiro, para ele não vai ter nenhuma dificuldade ele tratar um braço quebrado. Para mim, que não sou da área, eu vou ficar meio com nervoso, porque é algo que eu não vejo todo dia, né? Mas, para nós somos cristãos, falar de Jesus, falar do amor do nosso Deus, falar sobre a nossa fé quando tiver abertura, tem que falar. A gente não pode se esconder, a gente não pode fugir da missão. Retomando aqui, então, estávamos na segunda mensagem angélica, vamos para a terceira. É para onde que eu miro? É para a televisão mesmo? Foi. Então, terceira mensagem angélica, adverte da punição divina para os adoradores da besta e da sua imagem, e de quem quer que receba a sua marca na fronte ou sobre a mão. Voltando, o livro de Apocalipse, escrito por Paulo, por João, exilado na ilha de Patmos, ele
ele descreve com uma linguagem que não é para todos entenderem de cara ao ler. É uma linguagem figurada, né? Então, por isso requer bastante estudo, bastante meditação e, principalmente, o que eu vou falar daqui a pouco, deixa eu ver se já vai estar no próximo. Nós que entendemos, né, existir o povo remanescente, o fiel, ao passo que uma grande multidão prefere tomar posição ao lado da besta, um grupo de fiéis, o restante da descendência da mulher, o remanescente, se posiciona ao lado de Deus e dos seus mandamentos, independente das consequências, né? Então, o povo remanescente e fiel precisa estar muito inteirado da sua missão, conhecer as mensagens angélicas, porque isso é o que a gente vai poder ser usado no campo missionário, que é levar esse entendimento, levar o amor de Deus e o perigo que o mal corre. O mal corre perigo, porque o fim dele está próximo. A este remanescente caberia a responsabilidade de fazer o último apelo de Deus à humanidade, convidando-os a se arrependerem dos seus pecados e a se voltarem para o Senhor, preparando-se para o seu breve retorno. Este apelo é de abrangência mundial, ou seja, deve alcançar cada nação, tribo, língua e povo. E como daremos conta de tão grande tarefa? Como cumpriremos a missão que nos foi confiada? Lá atrás eu falei, né, que o jugo do Senhor é leve, o jugo é suave, o fardo é leve. Estava aqui buscando porque as palavras já estavam embaralhando na minha mente. Então, se Deus promete que o jugo dele é suave e o fardo é leve, como daremos conta de tão grande tarefa, como cumpriremos a missão que nos foi confiada? É uma missão difícil, levar uma mensagem, né, cheia de metáforas, de uma linguagem rebuscada, difícil de entender, que naquele tempo tinha uma conotação e hoje, né, mediante as profecias, a gente consegue ter isso mais claro. Primeira coisa, e bem simples, através do derramamento do Espírito Santo, na chuva serôdia. A gente tem que orar para que Deus derrame o Espírito Santo dele sobre nós todos os dias, até que um dia vai vir essa chuva serôdia, essa chuva tardia, que vai ser maravilhosa, coisas assim grandiosas vão acontecer, mas todos os dias a gente já tem que estar orando pela presença do Espírito Santo, que vai nos capacitar, que vai nos dar força, que vai nos dar bom ânimo, que vai nos dar disposição para a missão do Senhor. Lembrando, a missão é suave, o jugo do Senhor é suave, o fardo é leve, desde que estejamos com o Espírito Santo no coração. Porque se for por nossas forças, será difícil. Não consegue, né? A dispensação em que vivemos deve ser para os que pedem a dispensação do Espírito Santo. Peçam-lhe a bênção. É tempo de sermos mais dedicados em nossa devoção. É-nos confiado o trabalho árduo, mas feliz e glorioso de revelar Cristo aos que se acham em trevas. Somos chamados para proclamar as verdades especiais para este tempo. Para tudo isso, é essencial o derramamento do Espírito Santo. Devemos orar para esse fim. O Senhor espera que lhe peçamos. Ainda não empreendemos esta tarefa com todo o coração. Testemunhos para ministros. Ellen White. Orar pelo Espírito Santo. E a segunda, gente, pode parecer nada a ver, mas é básica também. Sem o Espírito Santo, impossível. E também através da nossa fidelidade nos dízimos e ofertas. Por que isso é importante? Gente, precisa de dinheiro para fazer a obra de Deus, sendo bem claro.
Por isso que o dizimista já é um missionário. Glória a Deus por isso. Sejamos todos. O ofertante é um missionário. Ideal é dizimista e ofertante. São duas coisas. Porque nossa igreja tem toda uma estrutura que separa a direção de cada tipo sendo dízimo, vai para uma direção. Sendo oferta, vai para outro propósito. Mas tudo está envolvido na missão que nos é confiada. Orar pelo Espírito Santo, dizimar e ofertar. E a última coisa que eu colocaria é aquela abertura do coração, estar disposto para a missão. Simplesmente, ouça o convite. Permaneçamos fiéis, vou voltar aqui, permaneçamos fiéis, pois em breve, veremos a face do nosso Senhor, que cheios do Espírito Santo possamos cumprir a missão que nos foi designada, e que através da nossa fidelidade a Deus, nos dízimos e ofertas, possamos contribuir para a salvação de muitas pessoas. Isso é lindo. Isso é lindo. Então, para concluir, é aquilo que eu já vinha dizendo. Oremos pelo derramamento do Espírito Santo todos os dias em nossas vidas. Sejamos fiéis nos dízimos, nas ofertas, porque isso vai dar a base para que a obra seja feita. E que bênção é que essa missão, essa saúde missionária, é uma saúde que nós temos quando nos doamos ao próximo. É uma saúde que não depende apenas de você. É uma saúde, então, que depende de você pedir o Espírito Santo para ser derramado na sua vida. Tenho certeza que o Espírito Santo derramando na sua vida, um dos indicativos já é a sua fidelidade nos dízimos e ofertas, porque o teu coração vai estar feliz de estar apoiando na obra missionária do Senhor. E, por fim, é o coração disposto. Não encara a missão do Senhor como algo muito difícil, algo que não é para você, algo que você está muito longe. A missão do Senhor precisa de pessoas disponíveis. Coisas simples, é um sorriso, é abrir a porta para fazer um grupinho de oração em casa, é numa conversa no trabalho com um amigo você levar a palavra de Deus, ou o amor de Deus também, em paralelo. Estejamos disponíveis, né? No início nem contei aqui, mas vou falar rapidamente, porque é muito enriquecedor. No início do texto do dia de hoje, fala sobre uma passagem de Martinho Lutero, que ele tinha um amigo no monastério, que compartilhava com ele das visões, né? Martinho Lutero, pai do protestantismo. Ele tinha um amigo que compartilhava com ele no monastério da visão que ele tinha, dos erros que a igreja do passado vinha cometendo. E Martinho Lutero foi para a missão, e esse amigo ficou ali no monastério orando por Martinho. Só que ele teve um sonho, e nesse sonho ele via uma grande plantação, e que apenas uma pessoa estava fazendo a colheita, e era Martinho Lutero. Nesse momento ele entendeu, eu tenho que ir lá e ajudar. Não adianta só eu ficar em casa orando, eu tenho que agir também. Então, vamos agir. Igreja de Deus, irmãos queridos, aprendi muito com esse dia. Glorifico a Deus pela oportunidade, pela semana, pelos 10 dias de oração, e que amanhã teremos um fechamento com o nosso querido pastor aqui. Fiquem com Deus e tenhamos a missão em nosso coração, e assim será suave, tenha certeza, essa é a promessa do Pai, e Ele não mente. Amém.